Olá pessoal, tudo bem? Bom, item agora representação gráfica, né? Representação gráfica, o projeto materializado. Todo o processo do primeiro momento, né, para as transformações, mudança, reforma, vai resultar no projeto propriamente dito. Ele resultará em plantas, desenho, perspectivas, tabelas, texto, né? Essa é a etapa técnica que vai direcionar a execução. O projeto principalmente serve para execução. Serve também para a gente apresentar soluções, poder fazer ajustes antes da execução. Apesar do projeto ser muito valorizado na hora de vender, o mais importante é a gente ter conseguido solucionar e, acima de tudo, surpreender. Ter conseguido ser criativo, apresentar uma ideia que seja realmente aquela desejada. E melhor ainda, né, que ela seja surpreendida, né? E nesse caso, a apresentação pode ser de diversas formas, como por exemplo desenhos feitos à mão, maquete, o que for ao alcance de cada um. Não necessariamente uma realidade aumentada, não necessariamente uma imagem super realista, né? Independente de softwares e recursos, o projeto tem que apresentar soluções, tem que vir com todas as informações para a execução. Na fase do projeto, podemos avaliar se a execução é viável ou não, e se não for, quais as alternativas podemos seguir para que seja viável, né? O que pode ser mudado e ainda ser uma solução para o que se deseja? Vai atender o usuário do jeito que ele gostaria? Nesse momento a gente não pode esquecer que fizemos todo um levantamento de dados, né? Todo um mapeamento, isso não pode ser esquecido em nenhum detalhe. O projeto tem esse poder de poder ser ajustado, modificado. Esses ajustes, mudanças, não devem ser feitos no momento da execução. Isso gera custo e muito prejuízo. O cliente pode entender e nós precisamos explicar para ele que essa fase de projeto e essas modificações são importantes e melhores que aconteça nessa fase do que na execução. E aí você vai poder falar para mim, tem cliente que vai querer mudar toda hora, nunca está contente, nunca está satisfeito. Eu sei, já passei por isso. Já fiz um banheiro uma vez, uma suíte, que foram mais de 13 mudanças. Mas depois que a gente consegue perceber exatamente o que o cliente deseja, de fato, entender realmente a sua necessidade, aí a gente consegue ser mais assertivo, né? A gente consegue desenvolver o projeto com mais facilidade e aí não vai precisar tanto dessas mudanças de projeto, né? As mudanças que por sinal tiver que ocorrer vai ser por conta de custo que podem ser ajustados, né? Porque custo que pode ter ficado um pouco acima do que se desejava. E aí a gente, resolvido esse custo, resolvido todo o projeto, a gente parte para a finalização do projeto, né? Os recursos digitais são ótimos, são excelentes, né, para apresentar soluções que a gente deseja, né? A solução é que tem que resolver a necessidade específica, isso não pode ser nunca esquecido. E ainda em alguns momentos, né, eu particularmente ainda utilizo recursos não digitais, mas isso é de cada um. A representação gráfica em si, ela tem que informar dimensionamento, materiais, etapas, processos, procedimentos, tudo muito bem organizado, sistematizado. Isso vai ser muito importante para a execução. Quanto mais informações tiverem, melhor. Quanto mais detalhes explicativos, melhor. Melhor vai ser para a execução. Texto, tabela, tudo que for preciso, sempre vai agregar informações para a execução. A gente tem que lembrar que muitas vezes
é outra equipe que vai executar, é outra equipe que não participou do projeto. E essa equipe não pode ter dúvida, ela não pode faltar, o projeto não pode faltar informações, né? Cada detalhe é muito importante. Um detalhe, por exemplo, de um painel numa parede com revestimento diferente, qual é a metragem? De repente ficou faltando aquela metragem. Uma tabeira no piso, qual a metragem daquela tabeira? Qual a largura? O executor ele não pode ter essas dúvidas, ele não pode faltar com informações. De repente o cliente quer comprar um tecido, por exemplo, fazer uma cortina personalizada. Quanto ele vai precisar de metragem de tecido? Um projeto tem muitas informações, pode conter muitas informações, dependendo do detalhamento, ele pode ter realmente muitas informações, né? E se não tiver essas informações suficientes para quem estiver executando, duas coisas acontecem. Ou ele vai fazer do jeito dele, desconsiderando o projeto, e aí ele se acha arquiteto, engenheiro, ou, e isso é bem comum, né? Ou o camarada, se for um pouquinho mais consciente, vai ligar, pedir informação e tudo mais, e vai ligar muitas vezes. E nem sempre as informações que ele precisa, ele vai conseguir de imediato, porque ou a pessoa está na rua, ou não tem como saber detalhes tão precisos, né? Haja memória para a gente lembrar de detalhes tão específicos, né? Qual é a cota daquela parede, né? Aquele canto. Então, às vezes são detalhes muito pequenos e específicos que não tem como a gente memorizar e não tem como passar essa informação de imediato para ele na hora que ele liga, né? Temos a parte da burocracia, né? Alguns projetos precisam passar por esse processo de prefeitura. E vale lembrar, inclusive orientar o proprietário, que esses projetos apresentados em prefeitura não têm informações para execução, são apenas para validar a legislação vigente, né? Para a execução é preciso outros projetos, né? Tem cliente que não entende isso, então a gente precisa orientar. Então, cada caso é um caso, a gente precisa tomar cuidado, orientar muito bem o proprietário e saber que o projeto tem esse poder da gente poder ajustar, avaliar, resolver, modificar. E quando chegar para a execução, a coisa já vai ficar redondinha e bem organizada. As etapas são feitas com mais critério, com mais facilidade, mais agilidade. É isso, gente. Muito obrigada e até a próxima.